Meus irmãos, nessa noite nós queremos convidá-los a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 1. E nós faremos a leitura de um texto bem conhecido da palavra do nosso Deus. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 14. Vamos fazer a leitura desse texto. Um texto onde Paulo ele vai falar da obra de redenção e vai destacar bênçãos espirituais concedidas pelas três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é sobre isso que nós queremos tratar nessa noite. As bênçãos do Deus Trino. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 14. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua graça. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu a carta de Efésios, considerada por muitos a coroa das cartas, uma das mais belas cartas do Novo Testamento, em que ele expõe o evangelho de Jesus Cristo e especialmente fala sobre a igreja como a nova sociedade de Deus, o novo povo de Deus, não mais um povo de uma nacionalidade só, mas um povo de todas as tribos, nações, raças. Paulo vai tratar nessa carta sobre isso e vai destacar a igreja como o novo povo de Deus. Ele escreveu essa carta por volta do ano 60 a 62, quando estava preso. Provavelmente a prisão domiciliar em Roma. É nesse mesmo período que ele escreve Colossenses, Filipenses e Filemão. Por isso são chamadas de cartas da prisão. E é interessante porque as pessoas podiam pensar como é que o maior apóstolo daquele tempo estava preso, como é que o grande evangelista daquele tempo estava preso, e as pessoas provavelmente ficavam se perguntando por que ele estava preso. Mas Paulo, na carta aos Efésios, ele vai deixar claro que Deus tem um propósito em todas as coisas, que esse Deus é soberano sobre todas as coisas. Aqui, nos versículos 3 a 14, Paulo ele vai falar sobre a redenção que Deus traz ao seu povo, e ele vai fazer isso dividindo o texto em três partes. As bênçãos trazidas pelo Pai,
depois as bênçãos trazidas pelo Filho e encerra com as bênçãos do Espírito Santo. Não sei se vocês perceberam, mas a leitura desse texto não tem nenhum ponto, né? Eu li um pouco rápido e você vê que não tem uma parada grande, né? O ponto na nossa língua, né? Na verdade, no grego, no qual foi escrito essa carta, não existem pontos, vírgulas, como em português. Mas quando os tradutores fazem a tradução, né? Fazem a interpretação e fazem a tradução, eles colocam pontos, vírgulas, ponto e vírgulas. Aqui nesse texto, a nossa tradução em português não tem um único ponto, é uma sentença só, né, em que Paulo vai destacar as bênçãos espirituais que Deus traz ao seu povo. E nós queremos falar sobre isso nessa noite. Normalmente nós costumamos agradecer a Deus pelas bênçãos físicas, pelas bênçãos materiais, por coisas desse mundo que Ele nos concede. Mas parece que poucas vezes a gente lembra de agradecer pela principal bênção que Ele nos deu, que foi a salvação em Jesus Cristo. Aqui, Paulo está bendizendo a Deus, glorificando a Deus, dando graças a Deus pela maior bênção que Deus deu ao seu povo, as bênçãos espirituais relacionadas à salvação. Ao resumir a obra redentora de Deus aqui, Paulo ele destaca as bênçãos concedidas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e é isso que nós queremos tratar nessa noite, é disso que queremos tratar. Primeiro, as bênçãos do Pai. Paulo começa no versículo 4 dizendo, nos escolheu nele. No versículo 3 ele bendiz a Deus, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí no versículo 4 ele diz, assim como nos escolheu nele, nos escolheu. A primeira bênção aqui, que é pelo Pai, é uma bênção trazida pelo Pai, pelo Deus Pai, é a eleição. O que é eleição? A eleição é o ato pelo qual Deus, na eternidade, segundo o seu bom propósito, escolheu pessoas para a salvação. O homem está perdido em seus pecados a partir do momento em que o pecado entra no mundo. Todos os homens merecem a condenação, todos os homens estão mortos e condenados ao inferno, merecem o inferno. Deus, segundo a sua boa vontade, segundo o seu bom propósito, e com base em seu amor, como o texto vai dizer, ele decide escolher pessoas dentre esses condenados para salvar. Para muitos isso pode parecer injustiça, mas nós vamos entender que na verdade não é, porque Deus é um Deus totalmente justo. Então Deus decide salvar aqueles que de antemão, antecipadamente, Ele amou. Isso é a bênção da eleição. Paulo destaca aqui, inicialmente, o autor e os alvos dessa eleição. O autor é o Deus Pai. Veja que ele está dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 4, porque Ele nos escolheu. Então, quem foi que escolheu? Foi o Deus Pai. Na economia da Trindade, o Pai é aquele que faz a escolha, que elege aqueles que Ele queria para a salvação. É bem verdade que quando nós falamos de ações extra-trindade, né, fora do Pai, do Filho e do Espírito, normalmente a gente pode atribuir essas ações tanto ao Pai, como ao Filho, como ao Espírito Santo. Nós dizemos que é uma ação de Deus e pode ser atribuída às três. Mas na economia da Trindade, a eleição ela é realizada pelo Pai, pelo Deus Pai. Quem são os alvos dessa eleição? Veja que o apóstolo diz,
nos escolheu. Ele está escrevendo, você vê no início da carta, aos santos e fiéis em Cristo na cidade de Éfeso. Então ele diz, nos escolheu. Então o nos aqui se refere a quem? Se refere aos santos e fiéis em Cristo de Éfeso, incluindo Paulo. Então Paulo está dizendo que o alvo dessa eleição somos nós, os crentes, os cristãos, aqueles filhos de Deus que ao longo de todo o tempo se entregam a sua vida a Cristo. O alvo da eleição são os cristãos, os filhos de Deus, aqueles que se convertem a Jesus Cristo. Em João 15,16, Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Deus, o Pai, escolheu, e é uma atitude tomada pelo Pai, em sua soberania, em seu bom propósito, ele fez isso, e ele escolheu os seus filhos para a salvação. Paulo ainda diz, continuando o texto, que isso ocorreu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Meus irmãos, aqui Paulo nos diz o tempo, a época em que ocorreu a eleição. A eleição ocorreu antes que qualquer coisa existisse, antes dos tempos eternos, antes que Deus criasse qualquer coisa, antes que existisse qualquer ser, antes que existisse o sol, antes que existisse a lua, antes de qualquer coisa, quando Deus habitava sozinho na Trindade, somente Ele. Foi naquele momento, se é que podemos chamar momento, né? É a nossa maneira de falar, mas foi nesse instante que Deus, Ele nos escolheu. 2 Timóteo 1,9, Paulo diz, Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É interessante, meus irmãos, porque normalmente nós queremos entender a eleição com base em alguma coisa que nós tenhamos feito, mas não é isso que a Escritura diz. Paulo continua e diz, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Aqui, Paulo traz o propósito imediato da eleição. Qual é esse propósito? É a santidade dos seus filhos, a santidade daqueles que ele escolheu. É interessante porque a santidade, a obediência a Deus e a santidade, elas são resultados da eleição e não o contrário. É fato que a Bíblia fala em vários textos sobre a eleição. Então, é inegável que há eleição. O que ocorre é que muita gente interpreta a eleição de forma contrária ao que a Bíblia diz. Então, muita gente diz assim, certo, Deus escolheu, mas Ele escolheu porque Ele viu que em algum momento eu iria crer, ou alguém iria crer. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Pelo contrário. A Bíblia está dizendo que essa eleição, ela ocorre sem que Deus tenha visto nada, sem que nada ocorresse na vida daqueles que Ele elegeu. Isso, na verdade, Ele escolheu os que Ele quis. E essa eleição inclui a própria santidade futura. Olha o que diz Efésios 2,10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou as boas obras de antemão, antecipadamente,
para que aqueles escolhidos andassem nelas. Mas o texto não diz que ele viu que alguém iria obedecer e que, portanto, escolheu. Não é assim. Romanos 8, 29, o mesmo apóstolo Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aos que de antemão conheceu. Conhecer aqui não é conhecimento cognitivo, não é ver, não é presciência. Conhecer aqui é conhecer no sentido de um sentimento afetivo, é amar. Então, o que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo assim: aqueles que Deus amou antecipadamente, Ele predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aqueles que Deus lá na eternidade amou, aqueles que Ele amou antecipadamente, antes dos tempos eternos, esses Ele predestinou para viverem conformes à imagem de seu Filho. E isso nos leva à sequência do texto, em que Paulo diz, versículos 4, a parte C: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E o início do versículo 5, segundo o beneplácito de sua vontade. A predestinação está intimamente ligada à eleição, mas nós podemos fazer uma diferença. Às vezes diz-se o seguinte: Deus, quando Ele seleciona alguns dentre os perdidos para salvar, Ele está elegendo. Então, o que Ele faz? Ele destina esses que elegeu para viverem conformes à imagem de seu Filho. Isso é a predestinação. Então, Deus escolhe e dá um destino antecipadamente. Isso é predestinar. E qual é esse destino? Viverem conformes à imagem de seu Filho, ou serem irrepreensíveis e santos perante Ele, como o texto também diz. Ou ainda, serem filhos por adoção. Então, isso é a eleição e a predestinação. Essa escolha, meus irmãos, tem como base o amor de Deus. Deus antecipadamente amou a esses e então os escolheu. Isso é interessante porque o que Paulo está dizendo aqui é que Deus não buscou uma causa fora de si mesmo. Não existe uma causa fora de Deus, ou seja, não existe um motivo na vida daqueles que Ele escolheu, pelo qual Deus olhou e disse: eu vou lhe escolher porque você tem essa característica. Não, não é assim. Não existe nada fora de Deus para explicar a escolha, não. O motivo está unicamente em Deus, no seu amor. A base é o seu amor, de forma geral. Mas se quisermos ir mais especificamente, nós não podemos dizer qual seria o motivo específico, o porquê esse e não aquele outro. Eu não sei, a Bíblia não dá esse detalhe, mas eu sei que a escolha ocorreu em amor. Deus amou antecipadamente e disse: esses são meus, eu quero salvar esses aqui. Em seu infinito amor, sem nada fora de si mesmo que o movesse, Deus separou os que Ele quis antecipadamente, antes da fundação do mundo. Ainda em Romanos 9, Paulo diz assim, versículos 11 a 13, falando da escolha de Jacó e da rejeição de Esaú, ainda antes do nascimento. Paulo diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a mãe: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó e rejeitei
Esaú, ou me aborreci de Esaú. Antes que os gêmeos nascessem, antes que praticassem coisa alguma, sem que nada na vida de um ou de outro movesse Deus, Deus já tinha escolhido Jacó, e foi dito à mãe que o mais velho serviria ao mais moço. E isso para quê, diz o texto? Para que o propósito prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Não é por nada na vida do homem, não é por nada que o homem tenha feito, mas é simplesmente por algo dentro de Deus. Ele quis, ele decidiu assim. Nesse ponto é importante destacar que isso não invalida em nada a responsabilidade e a liberdade do homem. O fato de Deus escolher, o fato de Deus decretar antecipadamente, isso não elimina a sua responsabilidade de crer, de, ouvindo a mensagem do Evangelho, como está ouvindo nessa noite, decidir por viver para Deus e entregar a sua vida a Deus. Isso não elimina essa escolha. Por mais que Deus tenha decretado antes, por mais que Deus tenha escolhido, você precisa dar o passo à frente e tomar a sua decisão ao lado de Jesus Cristo e passar a viver para Ele, se arrepender dos seus pecados e passar a viver para Deus. A mesma Bíblia que diz que Deus escolhe, ela diz que o homem precisa se arrepender dos seus pecados e passar a viver para Deus, se convertendo a Jesus Cristo. Então a eleição, a predestinação que ocorreu antes dos tempos eternos, não eliminam a liberdade do homem, não violam essa liberdade e não eliminam a responsabilidade do homem. Em sua infinita sabedoria e poder, Deus fez essa escolha sem violar a liberdade do homem. Isso pode parecer difícil para a nossa mente limitada a entender, mas para a mente de Deus isso é totalmente possível. E foi exatamente isso que Ele fez. Ele fez a escolha antes da fundação do mundo. Mas você precisa dar o passo à frente e decidir, tomar sua decisão para viver para Deus. Paulo termina essa primeira parte dizendo que isso tudo é para o louvor da glória de sua graça. Aqui ele dá o propósito amplo, o propósito geral da eleição. O propósito imediato, como nós falamos, é viver em santidade, ser santo e irrepreensível. A eleição visa isso. Mas de forma mais ampla, ela visa o quê? Ela tem como intenção o quê? A glória de Deus. A eleição, como tudo mais, visa a glória de Deus. É para a glória de Deus. Paulo ainda diz em Romanos 9, versículos 22 a 24, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Que diremos, pois? Nós não diremos nada, nós não podemos dizer nada, nós não podemos questionar, porque Ele decidiu que seria assim, e decidiu que seria assim para a sua própria glória, para a sua própria glória. Meus irmãos, eu não sei se você já compreendeu isso, mas a sua salvação é para a glória de Deus. A vida da igreja é para a glória de Deus. O fim de todas as coisas é a glória de Deus. Por mais que nós muitas vezes vivamos como se isso não fosse verdade, isso é verdade. E é para isso que nós devemos viver.
tudo que acontece é para a glória daquele que planejou todas as coisas antes da fundação do mundo. Eu queria só destacar algumas lições para nós partirmos para o segundo ponto. Primeiro, a doutrina da eleição, como disse John Stott, é uma revelação divina e não uma especulação humana. Isso não é especulação do homem, isso não é invenção do homem, é doutrina de Deus, revelada nas Escrituras pelo próprio Deus. Segundo, a doutrina da eleição não é um estímulo a doutrina da eleição é um estímulo à humildade e não um motivo para o orgulho. Por quê? Porque não foi por nada que houvesse dentro de mim. Não foi porque eu era bom, não foi porque eu agiria de forma correta em minha vida, não foi porque eu sou mais coerente do que outra pessoa, não foi por nada dentro de mim, mas foi tão somente porque Deus quis me amar antecipadamente e me escolher. Então não é motivo para orgulho, é motivo para humildade. Humildade. Terceiro, a doutrina da eleição a doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. Porque o texto diz que é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então essa história de que, então se já está determinado, eu posso viver de qualquer jeito, isso não se coaduna com o texto de forma nenhuma. É para sermos santos e irrepreensíveis. Então não é desculpa para o pecado. A mesma Bíblia que diz que Ele nos escolheu, ela diz que nós temos que viver em santidade para Ele. Amém? Então, meus irmãos, Paulo destaca inicialmente as bênçãos do Pai. E a partir do versículo 7 ele passa as bênçãos do Filho. E ele diz a partir do versículo 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Meus irmãos, redenção aqui é a libertação que é conseguida a partir de um preço pago. Redenção é liberdade a partir do pagamento de um preço. Esse preço é o chamado resgate. Quando é que você era liberto, de uma escravidão? Quando você pagava o preço, pagava o resgate. Nós estávamos escravizados em nossos pecados, de forma semelhante. E o preço da nossa liberdade foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É por isso que o sangue de Jesus é que consegue para nós a nossa redenção. O sangue de Jesus, o sacrifício dele lá na cruz, representa a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados e a nossa liberdade, ou seja, a nossa redenção. Nós fomos redimidos porque Cristo pagou o preço, morrendo na cruz do Calvário em substituição a nós, os pecadores, que eram os que mereciam aquela pena. E Paulo diz que isso ocorreu segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Graça, meus irmãos, é favor divino. Graça é algo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. Graça é um presente que Deus dá ao homem, sem que o homem mereça. Isso é graça. A salvação, a redenção, ela vem ao homem pela graça de Deus. Sabe por quê? Porque o homem não merece. O homem está condenado ao inferno por conta dos seus pecados. Se não fosse a graça de Deus, o favor imerecido que vem da parte de Deus, nós não tínhamos a menor chance. Observe que Deus, ele perdoa
não simplesmente mas conforme as riquezas da sua graça. É interessante isso. Deus, ele nos deu da graça, Deus nos deu a redenção conforme as riquezas da sua graça. Isso é interessante. Tem uma ilustração que diz o seguinte: dois homens de muitas posses são convidados a doarem uma quantia do seu dinheiro para determinada causa. O primeiro, ele dá uma quantidade bem pequena, mesmo sendo muito rico. O que é que significa? Ele deu das suas riquezas, mas não deu conforme as suas riquezas. Porque se ele desse conforme as suas riquezas, o valor não seria pequeno. O segundo homem deu das suas riquezas, mas não só isso. Deu conforme as suas riquezas, então deu um valor muito alto. Foi isso que Deus fez para a nossa salvação. Ele derramou da sua graça abundantemente, de forma abundante. Ele é rico de graça, então ele, para nos salvar, ele derramou essa graça de forma grandiosa, de forma abundante. Foi isso que Deus fez. E Paulo continua e diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. O mistério, meus irmãos, na Bíblia, não se refere a algo sinistro, a algo encoberto. É o contrário. Mistério é algo que estava encoberto, mas que foi revelado. Mistério é algo que nós não sabíamos, não conhecíamos, mas que agora está sendo revelado. Nas cartas de Paulo, geralmente ele usa mistério relacionado a alguma faceta do Evangelho, alguma verdade do Evangelho que ele pregava. Aqui, provavelmente, ele está usando aqui em relação ao que ele estava falando antecipadamente, que é o quê? O plano eterno de Deus para salvar os seus filhos. Isso é algo, meus irmãos, que nós não tínhamos como entender se Deus não revelasse. Antes era mistério, agora está revelado, porque Deus assim quis revelar. E ele diz que isso ocorre segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. No fim, na plenitude do tempo, ou seja, quando o tempo se completar, quando o tempo determinado, estabelecido por Deus, chegar, todas as coisas convergirão para Cristo. Devido ao pecado, a terra foi amaldiçoada, as coisas foram desorganizadas, ficaram desordenadas, a criação sofre por causa do pecado. No devido tempo, no tempo estabelecido por Deus, todas as coisas voltarão à sua ordem, convergirão para Cristo, que é o centro de todas as coisas. No devido tempo isso irá acontecer. Paulo diz em Colossenses 1,19, porque aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. É isso que irá acontecer quando Cristo voltar. Então, tudo será restabelecido, tudo será organizado de novo, tudo convergirá para Cristo. E ele termina dizendo, a fim de sermos para louvor da sua glória. Assim como ele terminou a primeira parte, para o louvor da glória de Deus, ele termina a segunda,
assim, a fim de sermos para louvor da sua glória. É para a glória de Deus, não é para o nosso engrandecimento, é para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, para que pudéssemos ser livres, Cristo precisou sofrer em nosso lugar. Para que pudéssemos ser libertos, redimidos, Ele precisou pagar o preço do resgate. E mais, entenda uma coisa, meus irmãos, tudo que nós temos e somos é graça de Deus. Você não tem nada porque você consegue. Você não é nada em si mesmo. Você só tem alguma coisa, você só é alguma coisa por causa da graça de Deus, do favor de Deus. É uma mensagem que nós não vemos muito em nossos dias, mas é a verdade do Evangelho. É para humilhar o homem e exaltar a Deus. É graça de Deus. Tudo que você tem e tudo que você é pela graça de Deus. O mínimo que nós devemos fazer, meus irmãos, em resposta a isso, é viver uma vida digna. Essa é a principal lição aqui. O mínimo que nós devemos fazer em resposta a tudo que Deus fez por nós é viver uma vida digna para a glória dEle, em obediência a Ele para a sua glória. E por fim, as bênçãos do Espírito. Eu vou ser rápido aqui ao nosso último ponto. Nos versículos 13 e 14, Paulo diz, ele falou inicialmente das bênçãos da redenção a partir da pessoa do Pai, a primeira pessoa da Trindade. Depois ele passa à segunda pessoa da Trindade, o Filho, e por fim o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo foi prometido desde o Antigo Testamento, foi profetizado no Antigo Testamento e foi prometido por Jesus também no seu ministério terreno. Havia a profecia, havia a promessa de que o Consolador viria. Cristo disse que ele iria para o Pai, mas o Consolador viria após ele. E isso se cumpriu no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos e o dom do Espírito Santo veio sobre todas aquelas pessoas. E eles foram abençoados com o recebimento do Espírito. A partir dali, o Espírito passa a morar na vida dos crentes. É o selo do Espírito. Agora os crentes são selados com esse Espírito quando creem. Quando os creem, se arrependem e se convertem a Cristo, o Espírito Santo passa a morar dentro deles. Eles são selados. O selo, meus irmãos, naquela época ele tinha pelo menos 3 características aqui rapidamente. E nós identificamos essas características quando nós observamos o Espírito em nossa vida. Primeiro, autenticidade. O selo dava autenticidade a uma carta, por exemplo. Da mesma forma, o Espírito na vida do crente mostra que o crente é um autêntico filho de Deus. Se o Espírito vive na vida do crente, ele dá essa autenticidade. Segundo, propriedade. O Espírito é a marca da propriedade divina. O Espírito na vida do crente, ele mostra que esse crente pertence a Deus, ele é um filho de Deus. E por último, proteção. Assim como o selo servia também para proteger da violação naquela época, o Espírito na vida do crente, ele protege, ele é proteção divina na vida do crente. Esse é o selo do Espírito na vida daqueles que foram escolhidos por Deus. Deus, o Pai, escolheu antes da fundação do mundo. Cristo,
o Filho, a segunda pessoa da Trindade, executou esse plano, vindo à terra, sofrendo, morrendo, conquistando a nossa salvação por causa do seu sacrifício. O Espírito, a terceira pessoa da Trindade, aplica essa salvação, aplica essa obra de redenção na vida dos crentes, dos cristãos. Como? Selando os crentes e sendo o penhor da nossa herança. Paulo diz por fim no versículo 14. Ele é o penhor da nossa herança. Penhor é garantia. Quando duas partes faziam um negócio, normalmente a parte que estava vendendo exigia um penhor, exigia uma garantia. Era a primeira parte do pagamento. Você dava uma primeira parcela, uma parcela inicial, como garantia de que você continuaria pagando. Da mesma forma, o Espírito na vida do crente é garantia da certeza de que a obra de salvação iniciada antes vai se concretizar, vai ser terminada. Deus vai terminar a boa obra que começou em nós. E o fim do versículo 14 ele diz: em louvor da sua glória. Mais uma vez, a terceira seção do texto termina como as duas primeiras. Em louvor da sua glória. Meus irmãos, tudo é para a glória de Deus. O recebimento do Espírito também. Esse Espírito que vem na vida de todos os crentes, não é só de alguns. O povo de Deus não está dividido em duas partes, uns batizados com o Espírito e outros não. Não é isso que a Bíblia ensina. Não existem dois povos dentro do corpo de Cristo, a igreja. Não existe uma divisão entre os que foram batizados e os que não foram, não. Todos receberam o Espírito, todos foram batizados com esse Espírito, todos. Existem diferentes níveis de santidade, existem diferentes níveis de comprometimento com a obra de Deus, existe, mas todos têm o Espírito, todos foram batizados com esse Espírito. E isso tudo, mais uma vez, é para a glória de Deus. E esse Espírito é garantia de que Deus concretizará a nossa salvação quando Cristo voltar. Amém? Meus irmãos, eu termino dizendo o seguinte: todas essas riquezas, todas essas bênçãos, como disse Hernandes Dias Lopes, vêm pela graça de Deus e tem uma finalidade: a glória de Deus. Então, essas duas coisas, não esqueça disso. Todas essas bênçãos espirituais do Pai, do Filho, do Espírito Santo, elas têm uma origem e uma finalidade. A origem é a graça de Deus, tudo vem pela graça de Deus. E a finalidade, o propósito geral, o propósito amplo, é a glória desse mesmo Deus. A glória de Deus, então, é para isso que nós temos que olhar, é isso que nós temos que visar. E você que não vive ainda para Deus, talvez, não vive ainda como um filho de Deus de fato, como a Bíblia estabelece que os cristãos têm que viver, entenda, para desfrutar dessas bênçãos, todas essas bênçãos espirituais que eu falei, que juntas falam da obra de redenção do Pai, da salvação, você precisa se arrepender dos seus pecados e se converter a Cristo. É assim que nós nos tornamos filhos de Deus, mostramos que fomos escolhidos antecipadamente e então recebemos as bênçãos espirituais do Pai. Que Deus possa nos abençoar